Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, há 2 dias, 8 de setembro, caiu o governo francês por falta de consenso em torno do orçamento do Estado. O agora antigo primeiro-ministro, François Bayrou, foi contundente e afirmou, cito, "O nosso país trabalha, pensa que se enriquece e todos os anos empobrece um pouco mais. Trata-se de uma hemorragia silenciosa, subterrânea, invisível e insuportável." Fim de citação. No mesmo discurso, confessou estar, passo a citar, impressionado ao constatar o quanto os jovens se sentem como uma geração sacrificada. Fim de citação. E não foi só em Paris que a realidade bateu à porta. Ainda no final de agosto, ouvimos o chanceler alemão, Friedrich Merz, reconhecer sem qualquer rodeio: o Estado social que temos hoje já não pode ser financiado com o que produzimos na nossa economia. Fim de citação. E peço por isso aos senhores e senhores deputados que pensem bem naquilo que estamos aqui a falar. As 2 maiores economias da União Europeia enfrentam, em graus diferentes, um enorme desafio fiscal e um debate duríssimo sobre a sustentabilidade dos seus Estados e dos seus sistemas sociais. E se a estas 2 economias acrescentarmos o Reino Unido, a terceira grande economia europeia, também vemos que aí a crise é profunda e que as respostas lá também estão por vir. E recordemos também de onde é que nós, portugueses, vimos. Há 11 anos, quando Portugal teve de pedir ajuda externa, falava-se então do eixo franco-alemão, como um modelo de estabilidade e prosperidade, e na altura éramos nós, portugueses, os maus alunos. E era impensável que essas economias viessem a enfrentar, e tão depressa, dilemas semelhantes àqueles que nós já sofremos e discutimos há 11 anos. E, no entanto, aqui estamos, e com estes países a viver hoje a crise que nós conhecemos muito bem há alguns anos. Mas então o que é que se passa? O que é que Portugal estará melhor que França? Estará melhor que a Alemanha ou que o Reino Unido? Ter-se-á dado um milagre português? Não. O que acontece é outra coisa. Portugal não está mais forte. Portugal está apenas debaixo de um chapéu europeu. Beneficiámos de taxas de juros historicamente baixas. Recebemos transferências orçamentais sem precedentes da União Europeia. E aceitámos uma redução brutal das expectativas de vida de milhões de portugueses. E é essa almofada externa e esse conformismo interno que nos permitiu, então, adiar o problema que outros países agora enfrentam. Não é a força da nossa economia, não é a solidez das nossas contas e é muito menos a eficiência do nosso Estado. E quando olhamos para os números, a ilusão desfaz. Entre 2014 e 2015, o nosso PIB cresceu 21%, mas a produtividade apenas 5%. O dinheiro entra, mas não multiplica. A dívida pública parece menos pesada porque a inflação corroeu parte do valor real que devemos, não porque o país se tenha tornado mais competitivo. E 90% do investimento público em Portugal é hoje financiado por fundos europeus, isto é, endividando os outros europeus. E, finalmente, estima-se ainda que em 2050 que as pensões em Portugal correspondam em média apenas a 38,5% do último salário. Tudo isto significa que a sustentabilidade do nosso Estado Social é, em grande medida, uma ficção. Sustenta-se hoje à custa de impostos recorde sobre quem trabalha, transferências externas que não vão durar para sempre e de uma juventude que não encontra oportunidades em parte alguma. E é por isso que tantos portugueses sentem que vivem sob uma manta curta. Um Estado demasiado pesado para quem produz e demasiado frágil quem precisa mesmo de proteção. E por isso, Sr. Presidente e senhoras e senhores deputados, o que se exige à nossa geração é mais do que nunca coragem. Coragem para dizer a verdade. Não podemos viver eternamente debaixo de um chapéu europeu, à espera que a tempestade se fique longe pela Europa Central e que nunca chegue cá. Temos de ter coragem para reformar, sim, a segurança social, para reformar a saúde, a educação e a administração pública. Coragem para construir um Estado que gaste melhor, que sirva melhor e que respeite quem trabalha dentro e fora do Estado e contribui realmente para um país melhor. E se a França, a Alemanha e o Reino Unido atravessam hoje a tempestade que nós enfrentámos ontem, Portugal tem uma obrigação acrescida: mostrar que aprendeu. Não porque sejamos mais sábios ou porque sejamos mais fortes, se calhar pelo contrário, mas porque já pagámos mais cedo e mais caro. E mais cedo do que tarde, podemos vir a ter de pagar outra vez. E por isso o verdadeiro milagre será este. Não o que existe hoje, que não existe nenhum, mas o de termos a lucidez e a ousadia de reformar o país a tempo, de garantir que os jovens podem aqui ficar, que os idosos podem viver aqui com dignidade e que as famílias podem construir as suas vidas. E é este o nosso dever,
É esse o dever deste Parlamento e é este o nosso desafio. E é esse o compromisso da Iniciativa Liberal com os portugueses. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.